Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário na Consulte e o objetivo deste nosso Momento Consulte é atualizar as informações que nós tivemos em relação aos nossos últimos Momentos Consultes, trazendo aqui informações que são extremamente úteis. E a primeira delas envolve aqui, ambas envolvem a questão do ICMS. A primeira delas tem a ver com a definição efetiva do início de vigência da alíquota de 19,5% aqui no Paraná. Havia uma certa confusão, né, quando da edição original da lei que trouxe alteração, a Lei Estadual 21.850, publicada originalmente no Diário Oficial do dia 14 de dezembro de 2023. Acontece que esta lei foi reeditada e republicada no Diário Oficial do dia 19 de dezembro de 2023. Originalmente, o Estado costuma, quando atualiza a Lei 11.580 de 96, o Estado costuma colocar notas nas atualizações, como faz no regulamento, do início da vigência. E, por alguma razão de desencontro e também, principalmente, por não entender que o ano de 2024 é um ano bissexto e que fevereiro tem este ano 29 dias e não 28, constava na publicação inicial o dia de início da vigência, dia 14 de março, quando muita gente entendia que teria que ser no dia 13 por conta de um dia a mais em fevereiro. Todavia, havia principalmente uma discussão decorrente do artigo 1º, parágrafos 3º e 4º da Lei Introdução do Direito Brasileiro, que diz que toda vez que houver uma republicação da lei, antes que os seus efeitos sejam sentidos, o prazo de início da contagem se faz a partir da republicação. E aí aplica-se uma regra de direito tributário, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do término, mas principalmente a preocupação com os 90 dias que nós tínhamos que considerar aqui. Efetivamente, o Estado trouxe uma nova publicação da Lei 11.580 de 96, já considerando esta realidade dos 29 dias e principalmente a republicação do dia 18 de março, e prevalece essa posição à luz da regrinha do artigo 100 do CTN. E por que eu digo isso? Porque lá no nosso Momento Consulte, no episódio 25, para onde nós referenciamos, nós fizemos observação quanto a esses prazos de contagem. Isso é regra, orientação, está escrito, então é a posição do Estado que vai prevalecer. O que nós teremos a trazer para vocês aqui, que fique definitivo, é que, enfim, a data do início da vigência da nova alíquota interna no Paraná, aquela chamada alíquota modal, para 19,5%, 19,5%, passa a ser definitivamente o dia 18 de março, e não como antes, dia 13 ou 14, havia esta pequena confusão. Aqui também é importante que se frise uma preocupação muito grande, que naturalmente na semana que antecede, ou um pouquinho antes, o Estado vai editar no regulamento decretos ajustando o que precisa ser ajustado, como, por exemplo, o diferimento parcial, que está lá no artigo 28 do anexo 8º do nosso regulamento ICMS, que pressupõe uma carga tributária final nas operações envolvendo compradores revendedores ou compradores industriais quando adquirem insumos para o seu processo, uma carga tributária equivalente a 12%. Embora não haja ainda o decreto ajustando, e o percentual de diferimento parcial passará para 38,46%, ou seja, eu vou aplicar os 19,5% sobre uma base de cálculo de 61,5354%, de tal forma que a carga obtida seja igual a 12%. Importante que se observe, e aqui a interpretação histórica que nós estamos fazendo, quando foi criado esse mecanismo, foi para incentivar a atividade atacadista, de forma a tornar o nosso produto em operação interna competitivo em relação aos estados vizinhos, notadamente São Paulo, Mato Grosso
e o Santa Catarina, que quando vinham com uma carga tributária de 12%, considerando a repercussão, faziam com que o produto chegasse de forma mais barato que o produto aqui produzido. Então, a tendência natural é que seja mantido. E não tenho muitas dúvidas que isso deva acontecer, porque é uma política. O Estado não está abrindo mão do tributo. É bom que se frise que diferimento é regra de postergação do pagamento do tributo. Neste caso, um diferimento parcial é uma postergação em 38,46%, já considerando a alíquota de 19,5%, e para nós é uma fava já contada. Uma questão apenas de aguardarmos aí os ajustes que serão feitos no regulamento ICMS. Então, definitivamente, a alíquota de 19,5% passa a contar a partir do dia 19 de março. E isso já está atualizado lá na nossa matéria, publicada lá no site da Consult. Você tem uma paletazinha lá, notícias. Você pode procurar, você vai ver a questão do ICMS. Estamos publicando esta matéria, esses comentários também, a partir de hoje também estará disponível, tão logo o nosso pessoal de TI possa fazê-lo, né? O outro comentário que nós gostaríamos de fazer, que também tem sido corrente e que já está disponível, é a questão envolvendo o ICMS nas transferências, né? Esse assunto nós já comentamos em outras oportunidades. Ele vive hoje um signo de precariedade, pelo menos até o dia 30 de abril. O que nós fizemos? E aí nós chamamos atenção para a publicação feita em 27 de fevereiro de 2024. Isso também está lá no site da Consult, lá em notícias. Vocês vão ver um título, ICMS nas transferências, posicionamento das UFs. Nós temos o cuidado, temos tido, e o nosso pessoal que nos atende aqui tem sido muito efetivo nesse contexto, que sempre que há uma atualização, nós vamos lá e ajustamos. E o que nós fizemos nesse material publicado nesta data? Nós tomamos o cuidado de fazer uma planilha com todos os estados, mostrando onde já existe posicionamento, com um linkzinho que permite ir à legislação do estado. E já adianto, nenhum dos estados agiu de maneira semelhante necessariamente, dentro das operações consideradas como internas. Nas operações interestaduais, todas elas praticamente estão seguindo a orientação do convênio 178 de 2023, combinado com o convênio 225, são convênios que tratam de assuntos distintos, né? E o 228. O convênio 178 orientou o débito do ICMS nas operações interestaduais, que eles chamam, segundo a lei, não em débito, mas em transferência de crédito, né? E isso está convalidado pela Lei Complementar 204, ao passo que o convênio 228, na linha das notas orientativas lá da Receita Federal e também do próprio SPED, que seja mantido o tratamento adotado até 31 de dezembro de 2023 para as operações ocorridas até o dia 30 de abril de 2024. Por que isso? Porque a Lei Complementar 204 teve 2 vetos. E esses vetos, momentaneamente estão sobre os estados, no último dia 3 de março, devem sim ser avaliados até o dia 30 de abril. E isso é fundamental que se tenha noção, porque um dos vetos trata da faculdade do débito em operação interestadual. O que significa dizer que se ele for derrubado, nós teremos uma tratativa totalmente diferente dessa que está aí. O que nos leva a compreender a preocupação que nós temos que ter quanto ao momento atual. Primeiro, a orientação de que se deve adotar, pelo menos em operação interestadual, o que vinha se fazendo em 31 de dezembro de 2023, ela decorre do convênio 178, combinado com o 228, e no convênio 225, que eu também citei, ele inclusive chega ao detalhe da questão da substituição tributária nas transferências, orientando a compensação do ICMS próprio, admitindo a transferência do crédito como um débito. Isso ainda vai dar muito pano para a manga e nós vamos ter o que discutir. Mas é fundamental que se tenha em mente que nós vivemos sim uma precariedade muito grande nesse segmento e nós temos que estar atentos às mudanças que estão por vir. E alguns me perguntam, né, a essa altura do campeonato, se não há conflito entre o convênio 178, que é impositivo, e o convênio 228, que é autorizativo. Ora, gente, o
Convênio, no final das contas, é um acordo entre os estados e quem determina o procedimento é o estado dentro das suas barreiras por conta da internalização. Mas o fundamental, não cabe aos convênios tratar das operações internas. Por quê? Isso é atributo do Estado. Está previsto no artigo 155, inciso 2 do CMS. Dentro do território, isso está plasmado lá no artigo 102 do Código Tributário Nacional, nós temos o princípio da territorialidade. A lei só tem efeitos extraterritoriais em casos de convênios. O próprio artigo 102 do CTN, né, fala da extraterritorialidade, o que nos leva a crer que, para efeitos interestaduais, você pode sim adotar esse critério. E, por fim, aqueles que nos perguntam, sempre lembrando, né, é uma lista que nós fizemos, né, com todos os linkzinhos, nosso pessoal de TI vai publicar lá, nossa assessora de marketing vai fazer a publicação em breve, está disponível, e nós estamos sempre atualizando, então sempre que nos avisam, olha, temos um posicionamento no Estado, tal, nós vamos lá e atualizamos. Então fiquem atentos, é uma tarefa que nós sempre trouxemos conosco. Mas o que nós chamamos a atenção, e a pergunta que nos faz, afinal, debito ou não debito? Olha, nós temos duas coisas que eu tenho dito a todos aqueles que nos acompanham. Você tem duas opções nesse momento. Ou você pode ser feliz, ou você pode ter razão. Quando eu digo que você pode ser feliz, é para aqueles que, dentro de uma visão mais conservadora, não querem se incomodar, siga a orientação do seu Estado, faça o débito na operação interestadual, ouça o seu profissional de consultoria, o seu colega advogado, de preferência que tenha viés tributarista, né? Porque às vezes eu vejo advogados que não têm formação dando opiniões naquilo que não conhece, seria o equivalente a que eu fosse dar opinião na área do direito penal, que não é a minha seara, né? E a outra é você ter razão. Como advogado, eu sei que há muitos questionamentos, porque na prática, esta obrigação de dizer que, olha, estou transferindo o ICMS e não debitando, na realidade, por via transversa, acaba impondo um débito, que foi exatamente a razão de discussão da DC 49 e da então súmula 66 do STJ. Mas isso é um espaço para ser levado ao judiciário. O que acontece é que há sim espaço para a judicialização. E que nós recomendamos, com a melhor das intenções, pelo menos se postergue até o dia 30 de abril, para ver como vai ficar essa situação, principalmente porque a data é limite para que isso tudo aconteça. Sempre lembrando que se você quiser ter razão, você vai ter que buscar o judiciário e você corre o risco de lá na frente, nada disso que nós pensamos, acabar resultando. Por que nós, particularmente, pensamos que o assunto é discutível? Eu rememoro aqui o tema de repercussão geral 1020, e que tratava no seu bojo do CEPOM, aquele cadastro do prestador de outro município do ISS, e que originalmente foi julgado no âmbito do recurso extraordinário 1.167.509. E o ministro Marco Aurélio, questionando a expansão da medida, disse que por via transversa os municípios estavam transformando uma obrigação acessória de cadastro em forma de exigência tributária dupla, tanto no município de origem quanto no município de destino. Ou seja, se o prestador de serviço do município não se inscrevesse onde era devido o ISS, era feita a retenção naquele município onde o serviço era prestado e também pelo prestador do município onde ele estava, gerando por via transversa uma tributação. Por que eu resgatei esse tema 1020? Porque, tecnicamente, à luz da melhor direito que nós buscamos cultuar, por via transversa, exigir a transferência de crédito sobre esse título, na realidade, é, em outras palavras, acabar por exigir também por via transversa um débito, que foi o que questionou a DC 49. O fato é, meus queridos, que nós temos muitos capítulos ainda deste tema para decifrar. Mas isso vai ficar para um próximo momento consulte. O nosso objetivo nesse momento é chamar a atenção para esses dois assuntos que são assuntos pujantes. A questão da alíquota interna no ICMS no Paraná, a chamada alíquota modal, e também a questão do ICMS nas transferências. Ok? Até a próxima, sempre lembrando que se você tiver dúvidas, tiver sugestões, tiver comentários,
Manda um e-mail para o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, ou então no rodapé embaixo tem espaço para anotações aqui no YouTube. Faça os questionamentos, as sugestões, os questionamentos que assim eu desejar. Também pedimos que você dê o seu like para dar visualização a este vídeo e divulgue àqueles que tiverem interesse, mas principalmente coloque o sinetinho ali de aviso para que sempre que tiver uma novidade você seja avisado, tá bom? Até a próxima!